Herba. Herba. Isso. E de onde vem esse apelido? Tem alguma coisa... Eu morava num lugar que tinha muito mineiro. E eles não conseguiam pronunciar direito. A pronúncia era Howard. E virou Herba. O apelido era um personagem da Marvel, era um pato que tinha num filme. Vocês já viram? É um filme muito antigo, é um pato que veio do espaço. Aí ele tinha o bico, tinha o olho claro, aí ele tinha o olho azul, meio verde, mas era olho claro. E ele tinha uma chuquinha. Na época, o Ronaldinho raspou a cabeça e todo mundo começou a raspar a cabeça e deixou a franja. Não sei se você lembra dessa fase. E eu fiz isso, só que a molecada passava gel e ficava penteado o topete com gel. O meu virava uma chuca, com o cabelo enrolado, e ficava a cara do pato, porque tinha o bico, o olho claro e a chuquinha. Aí o apelido era Howard, virou Herba porque eles não conseguiam falar. Então, Howard que virou Herba. É. Não tem nada com nada, não tem nada com Herbalife, não tem... Acredito que não faz o menor sentido. E aí a gente começa nosso TetaCast de hoje com a presença do Marcelo Haut Herba. E a gente já começa assim. E hoje nós vamos para dentro das matas, a gente vai ver uma coisa de trilha, a gente vai ver sobre cura sobre trilha, a gente também vai passar num lugar lá dos videogames, a gente vai também, olha, tá recheado de coisa aqui, tá? Então, para falar sobre isso comigo, eu tô trazendo aqui o Marcelo. Nossa, Marcelo, gratidão pela sua presença. Eu que agradeço. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Fico feliz que você tá aqui comigo hoje. Herba, vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho de você. Vamos falar dessa parte aí. Você trabalha, então, fazendo essas escalada, trilha. Me explica um pouquinho como é que funciona isso. Eu sou guia de turismo aventura. É um trabalho que funciona para conhecer e introduzir as pessoas na natureza. E a gente costuma subir picos, costuma visitar cachoeiras, tem destinos de todos os tipos. E normalmente são grupos de pessoas que muitas vezes elas estão saindo de fins de relacionamento, estão procurando se encaixar novamente na vida. Então é muito esse tipo de pessoa que acaba vindo viajar com a gente. É uma pessoa que ela está tentando se reencontrar. E é muito legal que a gente acaba conhecendo muita gente, com muitos momentos diferentes, e as pessoas se identificam nessa atividade, e a natureza, ela faz muito bem pra gente, né? De qualquer forma, não sei se já ouviu falar, eu não me aprofundei muito nesse tema, mas existe uma coisa que se chama íons, e a gente é carregado de íons negativos, porque a gente está em contato com muita eletricidade, muitos eletrodomésticos e... Telefone, né? Telefone. E está o tempo inteiro sendo sobrecarregado de íons positivos. E a natureza, principalmente quando a gente está em contato com cachoeira, onde tem água, a gente precisa dos íons negativos e eles estão presentes nesses ambientes. E eles fazem a gente se equilibrar muito. E a gente tem muita necessidade disso. As pessoas não percebem isso. As pessoas nem sabem a existência desse tipo de coisa, né? É um tema muito interessante. A natureza cura, né? Essa energia. Cura, sem dúvidas. E você trouxe a ideia dos íons, que assim faz muito sentido, né? Da gente entrar nesse equilíbrio. Mas assim, aí eu vou falar até de uma experiência minha, né? Eu tive um término de relacionamento há um tempo atrás, né? E eu estava assim, eu tinha um aperto assim no meu peito que não passava. Era assim como se meu coração estivesse sendo espremido. Então você falou, pessoas estão vindo se curar, né? Estão com algum problema para cura. E eu fui aqui na Serra do Japi, né? Fui na cachoeira e assim, sabe aquele aperto e assim, eu preciso entrar nessa água. Na hora que eu mergulhei assim, olha, eu dei aquela mergulhada na água, e gente, água gelada. Você fala, mas estava calor? Tava, mas a água é gelada do mesmo jeito. E assim, na hora que eu dei aquele mergulho, que eu saí, era como assim, não foram uma, tirou assim, aliviou. Meu peito que estava assim, ó, soltou. Então, eu saí daquela água curada. Aí você fala assim, nossa... Então, eu vejo assim, a natureza, ela tem esse potencial de cura muito grande. A água, então, que é energia. Então, sim, assim, a gente pode falar, né, no caso de cachoeira, que você visita várias aí, eu depois quero até que você fale, assim, as mais, né?
Mas assim, a energia da água ali, ela tá trazendo uma frequência. Sim. Ela tá trazendo uma vibração, porque, né, imagina, o que que a gente tem luz elétrica? Vem da onde? Uhum. Né? Então, assim, vem das hidrelétricas que estão lá pegando a energia da água para trazer pra gente. Então, quando a gente chega numa cachoeira, a gente está tendo essa mesma energia ali, que ela pode servir para qualquer coisa. A gente vê muitas pessoas comentarem, recarregando as energias e tá lá na cachoeira ou no mar. E às vezes a gente vê como sentido figurado, e realmente não é. A gente realmente está trabalhando energias dentro e fora da gente. Então é muito importante a gente manter essa frequência com a natureza, né? Posso falar que você cura as pessoas através desse seu trabalho? Olha, eu vou me sentir muito honrado se isso realmente faz diferença dessa forma. Não, na vida mas é das que pessoas. assim, eu sempre falo assim, né? A gente fala cura as pessoas, não é que o Herba cura, mas Sim. assim, né? O que você faz ajuda as pessoas a se curarem. Né? Uhum. Porque quem cura é a gente que se cura, né? Sim. Por exemplo, fui lá na cachoeira, se eu não estiver aberta, se eu não pegar e quiser entrar, eu não vou me curar, eu tenho que estar aberta para cura, qualquer situação. Com certeza. Né? Ou então acontece assim, eu vou lá, tomo aquele banho, me curo, volto, tô melhor, aí assim, né, sento na pedra ali e começo a potencializar o negativo de novo, não vai, né? Então por isso que é a pessoa que se cura que a gente Sim, fala, a gente né? não pode barrar essa frequência, né? E a gente fala, a gente tem que deixar a porta aberta para as oportunidades. Também temos que deixar a porta aberta para as energias se renovarem, né? Então, o ambiente que a gente tiver, a gente tem que deixar essa porta aberta, com cuidado, claro, para a gente estar sempre fazendo essa troca. E se a gente só vive de trabalho, só vive de cobrança, a gente acaba perdendo esse alinhamento, né, que a gente E você usa isso para se curar? usa. Eu tô faz um tempo, desde a última viagem, eu tô faz um tempo sem fazer esse tipo de atividade e já tá me fazendo uma falta, já começa a interferir no meu emocional, no meu psicológico. Então, a gente acaba acostumando, a gente cria até uma certa dependência desse tipo de energia pra gente, né? É uma dependência boa, né? Muito boa. Eu preciso ali receber uma energia positiva, sim. né? E até faz sentido porque a gente está no dia a dia recebendo tanta energia densa, tanta energia negativa, né? Uhum. Então, aí você vai para o meio da natureza para equilibrar, né? Mas, assim, é claro que são frequências, né? E você tá nesse lugar nunca substitui, né, um outro, né? Então, assim, a energia de cada lugar é diferente, Com certeza. Você já teve em alguns lugares assim que parecia, né? Que assim, apesar de estar num lugar iluminado, você sente uma energia densa ali? A gente tem energias diferentes. Por exemplo, as pessoas falam muito que sentem muita energia em São Tomé das Letras. E quando eu fui para lá, eu fiquei questionando por que as pessoas sentem energia aqui. E teve um guia local lá que acabou dando uma palestra pra gente, ele explicou que lá tem muito quartzo. E o quartzo, ele acumula energia. Eu falei, então tem até uma explicação realmente científica para as pessoas sentirem uma energia diferente no local. Não é só porque as pessoas vão lá e têm uma vida alternativa. É um lance físico realmente que ocorre, né? A cidade é inteira de pedras, né? Exato. Eu morei em Santo Tomé das Letras quando eu tinha Caramba. meus 18 anos. Interessante. Assim, e aí foi uma coisa assim muito doida, porque eu comecei a morar, acabou o dinheiro, fui para férias e acabei ficando. E aí acabou o dinheiro, imagina, 18 anos, meu pai nunca ia pegar e mandar dinheiro para eu ficar lá em Santo Tomé, né? Então, tipo assim, e aí eu comecei a trabalhar no ateliê durante a noite eu dormia no ateliê, então eu consegui um trabalho lá, né? Caramba! E foi uma experiência muito legal, porque aí eu comecei a conhecer os ufólogos. Né? Gente que vinha de fora do Brasil, muitas pessoas de fora do Brasil que iam para lá para estudar. Então eu conheci um outro tipo de turista, né? Enquanto eu estava lá no turista, vim aqui, vim ver extraterrestre e tal. Aí eu comecei a ver os que realmente foram estudar, né? Que vem com outro sentido. Foi muito bom para mim, para crescimento, né? Mas Santo Tomé tem essa singularidade que a cidade inteira ela é em cima de pedras, né? Sim. Então tem uma energia diferente. Tem, realmente. E tem lugares que a gente visita, por exemplo, Machu Picchu. Você vai sentir uma energia diferenciada lá também, mas eu não sei te dizer que tipo de energia. As pessoas costumam sentir uma energia muito boa lá. Só que é um lugar que a gente sabe que eram feitos sacrifícios humanos, então eu não acredito que seja uma energia tão boa assim no lugar. Então a gente fica maravilhado com o cenário, com o povo inca, né, que construiu aquilo lá daquela forma.
Então são diversas energias que conflitam ali, né? Então tem energia negativa, tem energia positiva. Então cada lugar tem sua singularidade mesmo, que nem você falou. E é interessante isso, mas quanto maior a presença da natureza no lugar, maior você sente a energia, sabe? É um negócio espetacular, assim. E desses lugares que você já foi, né? Você deu exemplo aí, né, de Machu Picchu. Qual lugar, assim, que você sentiu uma energia mais forte, assim? Cada lugar tem uma energia, mas, assim, que uma energia... Não vou dizer mais forte, uma energia que te tocou, assim. Eu sou muito tocado nas montanhas. E não é nem pelo fato de ter neve, que a gente não tem neve aqui no Brasil, a gente se maravilha muito fácil com neve, né? Mas... eu tenho trauma. Você tem trauma? Não, é muito bonita no vídeo e tal, mas a hora que você chega... Eu tenho um problema com frio. Eu sou a pessoa assim, ó, eu posso ficar sem sono que eu não fico de mau humor, eu posso ficar com fome que eu não fico de mau humor, mas se me deixar com frio, meu Deus. Mas os lugares mais bonitos do mundo tem que passar um pouquinho de frio para conhecer. Ai, gente, Por exemplo, eu fiz um trekking nos Himalaias. A gente fez o circuito Annapurna. É um dos maiores circuitos de trekking que tem no Nepal. E você vai subindo lá e a temperatura vai piorando. Quanto mais você vai elevando. E teve um dia que a gente pegou menos 20. Meu Deus. Eu nunca tive equipamento na vida para suportar menos 20. Então a gente não podia sair para fora durante a noite. E tive que sair para usar o banheiro e tal. E estava nevando. Nossa, foi tenebroso. É uma temperatura que a gente não consegue nem explicar para outra pessoa. Eu não tinha roupa própria para isso. Mas a gente costuma se equipar e seguir, né? Foi um dos momentos mais maravilhosos da minha vida. Não esse frio. Porque o Nepal ele é bastante curioso. Você vai estar lá fazendo sua caminhada e muita gente vai fazer essa caminhada fazendo meio que uma peregrinação, porque lá tem muito templo. Então você passa de um vilarejo, templo, vilarejo, templo, vilarejo, templo. O percurso todo você fica entrando e saindo de templos budistas. Então, que delícia! É um negócio surreal, assim, sabe? E... Aí já chamou minha atenção, aí já falou minha língua. Você vai passar um friozinho aqui? Pode ser. E esse contato com as pessoas, com um estilo de vida diferente, que lá é muito pobre, né? E na montanha eles não têm estrutura para nada. Então, você vai tendo que ceder à simplicidade, né? E o contato com as pessoas... Você vai sendo tocado, não tem jeito, você vai ser tocado. Agora, a maior experiência energética ou espiritual que eu tive, que eu me lembre, que me marcou muito, foi no Monte Roraima, aqui no Brasil. Ou Venezuela, né, que ele pega um pouquinho dos dois, praticamente, ali. E... Onde fica? Que estado que fica? Fica no estado de Roraima, só que é uma pequena porcentagem do Monte Roraima que está no Brasil. A maior parte dele está na Venezuela e um pouquinho na Guiana. Então, a maior parte do tempo você está na Venezuela, na verdade. Mas, e os índios que... Para você visitar o Monte Roraima, você tem que ter o contato com os índios. Os índios vão te levar. Não importa a agência que você contratar, você vai ter uma equipe de índios que vai te servir. E eles já são catequizados e tudo, mesmo assim eles mantêm os costumes indígenas deles. Ainda bem, né? Ainda bem. Acho assim, importante para a gente conhecer uma cultura diferente... Mas eu acho que é lindo deles conseguirem preservar isso e estar mantendo, é muito importante. E, por exemplo, tinha uma equipe de 9 indígenas para servir o nosso grupo que era menor do que a equipe deles. Então tinha o cozinheiro, tinha o guia, tinha os carregadores, tinha os que montavam e desmontavam as barracas, tinha o carregador de banheiro. E eles serviam a gente com o maior amor do mundo, o maior carinho do mundo. Então era um negócio de conexão realmente. O Monte Roraima, ele é espetacular, mas ele acabou ficando pequeno para mim por esse contato com os indígenas de lá, sabe? A energia deles, o carisma deles, o carinho, o amor deles. E eles fizeram uma coisa muito interessante para mim. Eles fazem isso, é padrão. Toda equipe indígena deve fazer isso. Você vai começar a subir o paredão do Monte Roraima, aí eles vão falar para você, pessoal, a gente agora vai pedir permissão para a montanha para subir nela, para poder ter acesso a ela. Então eles fazem as pessoas irem um por um lá, colocar a mão na pedra do Monte Roraima e ter uma conexão com essa pedra para poder acessar. Eu falei, isso aí é um negócio legal pra caramba fazer pra turista, né? Divertido de fazer. Eu não preciso disso. Não levando nem um pouco a sério. Aí a pessoa ia lá, tocava e saía lacrimejando. Ia lá outra, nossa gente, que energia. Eu falei, nossa, que banda de babaca emocionado à toa.
Falei, mano, mas eu vou fazer para não ficar chato. Eu vou pagar o mico ali junto, Foi. né? Vou fazer em respeito, né? Fui exatamente assim. A hora que eu coloquei as mãos naquela parede, mas, foi um choque. Eu senti um baque e eu saí lacrimejando, sem falar nada, sem pensar nada. Simplesmente aquele negócio me deu um choque, assim. Eu falei, caramba, cara. Eu não imaginei que ia acontecer isso aqui. Você sentiu a energia do lugar, muito né? forte, muito forte. Foi o lugar que eu mais senti energia forte, assim, de natureza que eu tive na minha vida até hoje, entendeu? Então, nunca mais eu vou fazer pouco caso desse tipo de coisa. Porque foi realmente muito interessante. É claro que é uma simbologia você pedir permissão para a montanha e tal, mas eles mostram que realmente existe uma conexão da natureza com o homem, uma conexão energética, talvez até espiritual. Eles chamam de tepus. Cada montanha lá, o Roraima é um tepui, aí tem, eu acho que, se eu não me engano, eram 7. Cada um é um tepui, e esses tepus para eles são entidades, são como se fosse cada uma é um deus. Então eles pedem essa permissão em respeito como se fosse uma entidade mesmo, eles têm uma personificação ali na montanha. E são as montanhas consideradas mais antigas do planeta Terra. Fala, mas o planeta Terra tem a mesma idade. Não. O que eles querem dizer com isso é que é o ambiente preservado da forma mais original, em maior tempo, né? Que a natureza sofre muitas alterações, né? Então, a influência da água, a gente sabe que a água esteve presente na maior parte do planeta, e nesse lugar é o lugar que ele está maior tempo preservado daquela forma. Então, a energia dele realmente deve ser muito maior do que em muitos outros lugares. E pouca gente vai lá e realmente não sente, porque eu vi um por um do grupo indo lá, saia lacrimejando, saia sentindo, saia trêmulo, sabe? É um lance muito especial. E aí isso aí né, é o início da jornada, né? Sim. Depois, quando você vai subir, quanto tempo de subida? É meio período só, não é uma... A gente tem, para subir o Roraima, são 3 dias. Mas você tem 2 dias de trekking e mais a subida, para chegar até o acampamento. Para fazer bem gradativamente e não sobrecarregar as pessoas, né? Porque vão pessoas de todo nível de preparo físico para visitar o Roraima. Não é que nem uma pessoa que vai fazer, por exemplo, o Himalaia, que nem eu citei, que precisa de um preparo físico muito maior. Lá as pessoas querem se aventurar, ainda mais que teve na novela lá, que apareceu bastante o Monte Roraima, então as pessoas se interessam e vão. Então eles fazem de uma forma que toda pessoa possa ter a capacidade de visitar lá em cima, né? E é muito interessante, não é uma viagem que te sobrecarrega muito. Você vai, lógico que vai ter cansaço, vai ter fadiga, mas a pessoa consegue fazer. E é muito interessante, eles vão te dar todo o suporte do mundo de uma forma que você fala, caramba, todo mundo, principalmente a gente que é guia, a gente devia ir todo ano para o Monte Roraima para ter uma dose desse contato com os indígenas para tomar para a gente, para nossa vida, sabe? Para tratar as pessoas dessa forma, sabe? Eu achei muito espetacular, tudo lá, tudo, a viagem toda, cada detalhinho foi muito especial lá. A pessoa precisa de uma preparação especial para ir para um lugar desse? Quanto melhor a pessoa se preparar, melhor vai ser o proveito dela, a experiência dela vai ser melhor. Você não sofre mais? Sim, a pessoa que ela faz caminhada, faz academia num nível básico, ela consegue fazer a visitação do Monte Roraima, por exemplo. Vai sofrer um pouco mais, vai ter mais fadiga, vai ter mais dor? Sim, com certeza. Quanto maior o preparo, menos você vai ter esse tipo de efeito. Mas ela consegue visitar. Eu vi bastante grupos com pessoas de idade que, sabe, você via que não estavam tão preparados para estar ali, mas estavam fazendo. Então, é interessante você sempre se preparar, você dar o melhor de si. Porque o preparo físico, ele vai te permitir ter saúde. Não é só, eu preciso de preparo físico para uma atividade, depois abandonar. Não, é para a vida toda. Então você tem que ter esse fortalecimento e estar sentindo o seu corpo bem para poder fazer tudo que você for fazer na vida. É uma coisa que é necessidade, não é luxo. Que nem as pessoas falam, pô, faz academia só por estética. Não, não é só por estética. As pessoas buscam por estética. Cuidado, não, eu vejo assim, né? Isso aí acho que é um julgamento de quem não faz academia, é sedentário, né? Porque assim, eu acho que faz a gente cuidar do corpo, cuidar da alimentação do corpo e principalmente da energia, né? Sim. E eu vejo assim, eu tô perguntando isso porque às vezes a pessoa, né, quer fazer algo assim diferente, porque a gente não chegou nesse lugar, mas a gente ia chegar de, assim, né, o contato que você tem interior, porque assim, Herba, todas as respostas que a gente busca, na verdade, não tá do lado de fora. Tá dentro. Tá dentro. E quando você pega e faz uma trilha dessa, é um momento de você pegar e tá
olhando muitas vezes para esse lugar que a gente não quer ver, que a gente está em fuga, né? Você comentou que a natureza cura, né? A gente que guia em montanha, principalmente, a gente costuma falar que a montanha ensina, a montanha cura. Porque a natureza a gente pode visitar uma cachoeira que você chega de carro, você desce ali, tá na cachoeira e boa. Mas quando você vai visitar uma montanha, você não vai chegar de carro, você vai ter que caminhar e às vezes você vai ter que carregar o seu próprio peso, sua comida, seus itens. Então, você vai se encontrar numa situação que você vai ter que olhar para dentro de si na marra. Você vai se confrontar a cada passo. O comecinho você está lá feliz, está divertido, mas você vai cansando, seu corpo vai começando a ter mais necessidade de água, você não tem acesso a muita água nesses ambientes. Então você vai começando a olhar para dentro de si. E aí começa uma batalha. Muitas pessoas têm muita dificuldade nessa batalha, porque a pessoa ela começa a ficar cansada, às vezes ela não está acostumada a lidar com o cansaço físico. E aí ela vai refletir, vai confrontar com o emocional dela, vai confrontar com o físico dela, e tudo isso vai fazer a pessoa entrar em parafuso, entendeu? E a pessoa, ela, sem uma direção, ela pode acabar espanando lá, né? Ela vai falar, Tendo não quero crise mais forte. Sim, ela pode precisar de uma ajuda um pouquinho mais séria. Mas normalmente as pessoas vão, e com o auxílio ideal, a gente vai direcionando essas pessoas para ver a forma que deve ser encarado esse tipo de desafio. Não é um negócio para você ir lá, não, eu tô lá para sofrer, não, eu tô lá para passar fome, passar dor. Não é assim que funciona. É muito raro uma pessoa ir visitar uma montanha e não voltar renovada. Ela vai chegar lá e vai cansar, vai sofrer, vai querer não estar lá naquele momento e depois ela vai embora e ela vai começar a identificar os sinais do que aquela transformação causou nela. É muito raro uma pessoa ir e passar esse tipo de experiência e não querer nunca mais voltar. A maioria das pessoas, mesmo sofrendo, ela vai querer fazer mais e às vezes vai querer fazer mais. Às vezes ela torna a vida dela em função daquilo, ela vai direcionar a vida dela naquilo. Porque essa transformação que a natureza causa na gente, ela é viciante, entendeu? E é que nem a gente estava falando, é um lance de troca de energia. E isso aí a gente precisa. E realmente, ela vicia, a gente acaba dependendo daquilo. A gente, acabei de voltar, tô com dor na perna, tô mancando, torci o pé. Mas quando é a próxima? É assim que o povo fica, sabe? O povo começa a querer ter essa constância. Sabe que eu pedalava um tempo atrás, né? Agora eu tô sedentária. Eu pedalo. Por isso que eu até perguntei como que faz, né? Se a pessoa precisa ter um porte físico, né? Uhum. Mas assim, quando eu pedalava, aquela energia que liberava, e tem um momento que você tá lá confraternizando com as outras pessoas, mas tem alguns momentos da pedalada que é você ali, né? Sim. E que eu já tive muitas curas pedalando, né? Porque, assim, é onde vem aquele monte de emoção e eu colocava aquela energia para fora e ao mesmo tempo chorava e não sei o quê, e tava limpando, e assim, aí termina aquele pedal e fala assim, nossa, né? Chorei pra caramba, nossa, na verdade eu curei pra caramba, sabe? Tipo assim. Porque são formas de cura, porque as pessoas ficam, eu acho importante terapia, claro, terapia é sensacional, mas eu vejo isso como uma terapia também. Com certeza. Né? Não deixa de ser. Vários esportes levam a isso, né? Então, assim, esses lugares que você está falando, porque eu acho que aí junta várias coisas, né? Junta a natureza, a energia da natureza, junta a caminhada de você estar tendo que chegar naquele objetivo, que não é, né, de você chegar, e a conquista de você chegar, mas também o caminho até a chegada. Sim. Né? Então, assim, onde você começa a introspectar, né? Onde você começa a ter que olhar, chega uma hora que, assim, que tá todo mundo caminhando ali, eu sou na hora que eu começo a caminhar, eu falo muito, né? No início da caminhada eu sou aquela que tá falando disparado. Mas aí na hora que eu começo a caminhar ali, eu começo a me dar aquela falta de fome, eu sou a primeira a ficar muda, entendeu? Acontece bastante. Eu e a Dri, que a gente caminhava bastante na serra, ela muito mais que eu, né? Mas era assim, começo assim, ainda bem que a Drica fala mais, que é assim, né? Porque eu começo a ficar muda, eu não tenho resistência para falar, eu não consigo, eu sou obrigada, né, a ficar naquele ponto de escutar. E às vezes a gente precisa escutar, né? Sim. Escutar a gente, escutar até as pessoas à nossa volta e principalmente escutar
aquilo que vem além da natureza, porque eu acho que assim, todo som que a gente escuta ali, ali tem uma frequência de cura. Uhum. Né? E aí a gente está falando de uma frequência. A Nádia teve com a gente um podcast passado aí, e ela fez o Sound Healer, né? Ela estudou. E ela estava falando que ela traz umas frequências da natureza para cura. Ou seja, ela está trazendo isso né, dentro do método dela lá. Mas olha que lindo a gente fazer isso dentro da natureza, tá lá se curando com aquele. Então não é só a caminhada. Não. Né? Não é só energia, até o barulho cura, tudo cura ali, né? Sim, é tudo. É o contato geral ali. É claro, você tem que buscar isso. Não adianta você ir lá e falar, nossa, tem que andar até lá. Nossa, tem tudo isso de distância. Quantos quilômetros falta para chegar? Não. O trajeto é o que você foi fazer. O cume é só para você chegar lá, tirou uma foto. Oh, tô aqui, cheguei. Beleza, ótimo, tirou a foto. O importante numa atividade dessa é o trajeto. Tem gente que vai só para postar? Tem muita gente vai. Mesmo assim, essa pessoa acaba aprendendo a gostar. Porque ela vai com uma finalidade e acaba percebendo algo muito maior em cima disso, né? É inevitável, é inevitável. E quando você está com uma galerinha legal, as pessoas começam a se entrosar. E fica uma linguagem unânime, assim, sabe? As pessoas se entrosam, o ambiente acaba ficando mais agradável, porque todo mundo está na mesma conexão ali. E é muito legal de ver isso acontecer aos poucos, porque normalmente você vai guiar um grupo, a maioria não se conhece, nunca se viu na vida. Então a gente tem que dar uma motivação para eles se entrosarem, então a gente tem que ir incentivando isso a acontecer. Isso também acaba sendo uma troca de energia entre as pessoas ali. Isso vai fazer total diferença no trajeto, em como a gente vai começar e chegar até lá, no objetivo. Quanto mais leve o grupo for entre si e mais cooperativo, melhor a gente vai chegar lá em cima e depois para voltar. Ou no outro lado, se for uma travessia, entendeu? Então, todas essas trocas são muito importantes. E as pessoas têm que aprender a visualizar isso. O trajeto é importante. É a parte talvez mais importante e não a conquista do final do trajeto. A conquista é só para a gente comemorar que finalizou. Mas o importante é todo o trajeto que está percorrendo. E esse trajeto, né? Às vezes... Bom, na hora que a pessoa começa ali, tem gente que desespera, tem gente que se perde não do grupo, mas se perde assim de medo, tem algumas coisas que acontecem assim de... Tem bastante gente que tem muitos traumas, né, que precisam ser trabalhados e mesmo assim elas querem visitar os lugares. Por exemplo, é muito comum a gente pegar pessoas com muito medo de altura. Ah, eu acho que eu tenho também. Então a gente chega em situações, em trechos que às vezes são até curtos e a pessoa às vezes entra em parafuso e ela já está cansada emocionalmente, está cansada fisicamente, aí ela está numa situação ali que ela se sente totalmente desamparada. E a gente tem que ir lá e a gente tem que contornar a situação, a gente tem que passar segurança para essa pessoa, tem que tentar fazer ela mudar essa energia dela, essa vibração dela, para ela poder encarar aquele desafio da melhor forma possível. Porque a pessoa em pânico, ela acaba estragando não só o passeio dela, mas o passeio de todas as pessoas envolvidas. Porque é um negócio que é como se fosse uma explosão. Uma frequência, né? Sim. Ela tá contagiante, muito forte ali. Sim. O pânico é um medo muito forte, né? Um medo muito forte. É uma energia que vai expandir, né? E a gente que está trabalhando, guiando essas pessoas, a gente tem que procurar compreender esse medo dessas pessoas para poder lidar com ele. E essas pessoas, como eu disse, elas ficam desamparadas, então elas precisam de amparo. Então a gente tem que ter muita resiliência, muita paciência com elas. E uma coisa que eu gosto muito de fazer é tocar a pessoa. A pessoa às vezes ela está lá, aflita, toca a pessoa. Transfere a sua energia, a sua paz para aquela pessoa, sabe? Ela vai se sentir mais segura. Você tem que, é lógico, é muita prática para você saber a melhor maneira de fazer. Tem pessoa que não gosta de ser tocada. É o como você vai tocar, é um toque de amparo realmente, sabe? Toca a pessoa, fala, tô aqui, tô com você, eu vou com você até o final, não vou deixar nada acontecer com você. Palavras simples já fazem a pessoa dar uma contornada nisso. Mas tem níveis e níveis de ter uma crise dessa, né? Então, cada crise vai ter o seu jeito de lidar, cada pessoa vai ter seu jeito de lidar. Então, você tem que sentir a energia da pessoa, sentir aonde você está, o ambiente, e usar todas as ferramentas que você puder ali para tranquilizar aquela pessoa. É claro que se a pessoa falar para você, não quero mais seguir, aí a gente tem que ter meios para tirar essa pessoa daquela situação. Ah, tem como voltar. Depende do trajeto.
Uhum. Porque, por exemplo, a gente está com um grupo de 6 a 7 pessoas. A gente não pode voltar com um grupo inteiro Por causa de um. por causa de uma Porque todos pessoa. ficariam prejudicados, né? Sim, e nem sempre a gente vai ter uma estrutura para ter 2 guias, para um voltar, e aí vai ficar sem o guia auxiliar e tal. Então tem todo um procedimento, Eu né? não sei se você chegou a ver, eu vi a Anitta, não sei se foi no filme dela, né? Mas ela foi, acho que no Himalaia, que ela foi fazer. Você chegou a ver isso? Não cheguei. E ela chegou, acho que no primeiro lugar e ela quis voltar. E ela foi muito criticada por isso, sabe? Por ela ter desistido, né? Mas ela falou uma coisa que para mim fez todo sentido. Eu já enxerguei aquilo que eu precisava ver, né? Assim, ela não tem que provar nada para Não ninguém, sabe? Porque assim, uma coisa é ela assim tentar fazer fazer um trecho e de repente naquele ali ela já chegou no objetivo dela, que ninguém sabe que é, porque é único. Sim. Mas assim, ela chegou no limite dela, né? Então a gente tem que perceber os nossos próprios limites muitas vezes, Com né? certeza. Às vezes voltar é uma opção para uma pessoa, é um tem que, né? Acho que esse A gente tem que avaliar muito essas opções. Por exemplo, a gente teve aquele caso recente da garota que faleceu no vulcão, né? Ah, Na eu Indonésia. vi esse. Acho que todo mundo, né? E os guias foram muito criticados porque meio que falaram que ele deixou essa pessoa sozinha para trás. Aí eu vi muitos guias postando, não, ninguém fica para trás. Eu vejo muitos guias fazerem isso. Isso é um procedimento que acontece. Só que quando ele deve acontecer, a pessoa tem que estar num ambiente que ela tem que estar extremamente segurança e ela tem que estar segura psicologicamente, principalmente. A gente não pode deixar uma pessoa tendo uma crise para trás sozinha, de jeito nenhum. Entendeu? Então, todos os lugares que a gente for, tem que avaliar as condições do local, se tem um volume grande de pessoas passando, que já é um tipo de amparo, senão a gente tem que ver as opções, entendeu? A gente não pode realmente deixar uma pessoa desamparada. Se ela pode ficar lá, ela está confortável, está em segurança, você pode sentar aqui, o grupo vai chegar lá, volto para ver como você está, depois eu retorno buscar o grupo e a gente retorna, desce todo mundo junto. Isso é possível de acontecer, mas toda a situação tem que ser avaliada. É porque senão você coloca o grupo inteiro em risco também, Sim. né? Assim, a situação dela, alguém tem que sair dali para pegar socorro, chamar socorro, né? Sim. Não sei como aconteceu, assim, eu não lembro detalhes, né? Eu lembro só mais ou menos algumas manchetes, que eu não assisto o jornal. Uhum. Mas, assim, ela é uma situação que, no caso de uma emergência, que num lugar desse, ela foi muito criticada. Ela foi lá porque ela queria se matar. Eu lembro que, assim, sabe, Herbert, a internet, as pessoas, elas vão julgar, cada um tem uma visão, né? Mas Sim. só quem estava ali sabe, né? É que a gente acaba focando muito no sensacionalismo, né? E as pessoas, Também. às vezes, elas não querem ter a experiência que você está tendo, elas vão massacrar o que você faz. Independente de risco, independente da beleza daquilo, ela não conhece, ela vai massacrar porque ela não faz. E essa pessoa, também não deve ser criticada, ela deve ser instruída. Você também foi criticado por causa de uma foto sua? Sim. Conta aí a história da foto famosa. Eu gosto muito de altura. Eu gosto muito de estar em ambientes que eu estou vendo a magnitude da natureza. Assim. Eu gosto de ver as montanhas, eu gosto de ver o horizonte, eu gosto de me sentir minúsculo naquele local. Então eu acabo me colocando em situações que exigem um pouco mais de cuidado. E sim, existe muito risco nessas situações. Nem sempre dá para a gente estar equipado, nem sempre dá para a gente ter uma segurança real. E todo esporte, toda atividade tem seu risco. E às vezes as pessoas falam, foi lá para procurar a morte. Não, a pessoa foi lá para se encontrar. Às vezes ela foi lá para encontrar a própria paz. Muito legal de você estar trazendo isso. E às vezes a pessoa está lá, a gente vê hoje em dia muita gente empinando moto, correndo demais com o carro, dirigindo bêbado. Essas pessoas não estão procurando a paz delas. Elas não estão procurando viver. É uma situação diferente. A pessoa que está lá, às vezes ela fala, ela foi lá para tirar foto, para ganhar um like. Nem sempre. A pessoa, ela gosta desse tipo de situação, ela tem necessidade por esse tipo de adrenalina e ela está lá por ela mesma. Ela não está prejudicando ninguém, ela não está interferindo em nada de ninguém. Ela está, às vezes, se curando internamente. Ela está fazendo uma troca de energia. No momento de cura, que é o que a gente estava falando, né? Sim. Que todo esse percurso, ele traz uma cura, né? Se não fosse assim, a gente não precisa nem ir para tão longe, porque a gente está falando de serra e tal, mas o pessoal não vai fazer a caminhada para chegar lá em Aparecida? Não tem o percurso? Tem o Santiago de Compostela também, não é? Que são lugares que as pessoas vão caminhar justamente para entrar. Não é natureza, normalmente essas caminhadas são em vilarejos, são, né? Que é um pouquinho diferente da sua, que está dentro da natureza,
Mas elas estão buscando cura também. Sim, estão buscando cura. E as pessoas têm formas diferentes de buscar isso, né? E a gente que fica em contato maior com a natureza, a gente sabe que a gente é mais feliz. Entendeu? Então cada um tem seu tipo, tem gente que é feliz sem fazer nada. Tá tudo bem. Mas a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai criticar o que as pessoas fazem, porque às vezes aquilo faz muito bem para aquela pessoa e dá significado na vida daquela pessoa. E tudo que envolve a natureza não tem como te fazer mal. Vai te fazer bem. Você pode estar colocando sua vida em risco de alguma forma. A gente não tem como ir. Por exemplo, a gente tem a Serra do Japi aqui. Um dos lugares que eu mais vi cobra na minha vida foi a Serra do Japi. Eu fui em muito lugar. Serra do Japi tem muito. Ah, eu não vou na Serra do Japi porque tem cobra. Não é assim que funciona. A gente está indo num ambiente que é um ambiente hostil, de certa forma. E tem que ter todo um cuidado. Então a gente toma cuidado e faz as coisas que nos fazem bem, sem prejudicar ninguém. Por que era muito cobrada a Serra do Japi? Não, é muita cobra. Ah, porque tem muita cobra? Tem muita cobra. O lugar que eu mais vi cobra é a Serra do Japi. É muito difícil eu ir para a Serra do Japi e não ver alguma cobra. Você tá brincando? Tem bastante cobra. Você já viu cobra lá, Drica? Sozinha, andando. Eu nunca vi. Gente, eu pedalava lá, né? Caminhar eu fui poucas vezes. Já atropelei cobra sem querer pedalando. Ela ficou bem. Ela sobreviveu. Você voltou para prestar socorro. Eu olhei para trás. Motorista consciente. Então, eu estava indo para a serra, caminhava sozinha, né? Estava indo para a torre da TV Cultura e na volta eu encontrei pegava enorme a cobra, né? E eu fiquei sem reação ali, comecei a filmar, só que daí eu mexi com o celular, comecei a filmar a minha cara, não consegui filmar a cobra, nervoso, né? Pra variar. E aí eu comecei a conversar com ela, falei assim, linda, sai do caminho, por favor, dá uma licencinha pra eu passar. E eu naquele pique todo, né, querendo andar rápido, e ela ali. Aí ela foi. Olha o que uma boa conversa não faz, né? Tudo, tá vendo? O diálogo resolve a louca tudo. Que conversa com a cobra. Eu converso com os bichos e ela saiu numa boa, ela voltou, não machuquei ela de jeito nenhum, jamais, né? Eu tô no espaço dela, né? Sim. Eu já peguei, o espaço dela. Eu tô lembrando, eu já peguei cobra, a gente já viu cobra, mas foi sentido Jarinu ali, na verdade, sentido Itatiba. Né? A Rota das Três Fazendas ali, Mundo Velho. Sei. A gente já pegou uma vez uma cobra ali. E já peguei também Louveira, indo para Louveira ali atrás do Parque da Cidade. Mas assim, não precisei fazer nada, não confrontei a bichinha, né? E os lagartos enormes? Como que chama aquele lagarto, você sabe? Teiu? Aqueles que é enorme. É teiu, muito não é? grande. Aqui eu acho que só tem o teiu. É muito grande, né? Parece um jacaré de tão lindo, grande, né? maravilhoso. Saí correndo atrás de outra. Saí correndo atrás filmando e filmando minha cara, de novo. Conclusão, não era para filmá-los, era para eu aproveitar o momento. Se fosse a Drica que fosse tirar a foto que você tirou lá, que é a foto famosa, ela ia tirar a foto da cara dela. Com certeza. Com certeza não ia dar certo. Depois eu quero mostrar a foto aqui pro pessoal, você manda pra gente? Vou manda. deixar aqui a foto para vocês verem. Mas o que você foi muito julgado nessa foto? É que assim, as pessoas vão lá... O que aconteceu? Toda vez que ocorre algum acidente por selfie perigosa, eu acho que alguém vai lá, pesquisa informações pra gente complementar a matéria. Alguém vai lá e digita no Google, selfie perigosa, de cara lá aparece uma foto minha. Então, gente, vocês querem saber mais do Herba, digita aí, fotos perigosas, selfies perigosas. Porque uma vez uma blogueira americana, ela colocou a minha foto numa matéria que ela fez lá. Você estava onde nessa foto? Estava na travessia funicular. Fiquei em Paranapiacaba. Essa travessia é uma linha funicular desativada. Ela está desativada, acho que faz mais de 70 anos, se eu não me engano. Então ela... O que é uma linha funicular? É uma linha férrea. Que ela tem um sistema funicular. O sistema funicular, um trem puxa o outro. Por isso que ela chama funicular. E é só uma linha férrea desativada. E ela tem pontes que tem entre 50 e 70 metros de altura, só que elas estão caindo, estão desabando. Nossa! E as pessoas vão... Esse trajeto ele é muito bonito, ele é inteiro bonito. Mas as pessoas que mais vão lá, elas vão buscando uma selfie que dá para fazer lá. É uma foto que você entra embaixo de uma das pontes,
e fica em cima de uma viga de ferro e parece que está um abismo embaixo. Só que essa viga, essa primeira viga, ela tem um chão de concreto embaixo. Então as pessoas que vão ali, elas não estão arriscando muito nada ali. Tem uma proteção, né? Tem uma certa segurança. Eu peguei, em vez de tirar foto nessa viga, eu fui até o meio da ponte e fiz vídeo, tirei foto com o rio passando lá embaixo. E dá pra sentir realmente a altura, a profundidade da altura daquela ponte. E dá pra ver que ela tá toda enferrujada. E essa blogueira, ela colocou essa minha foto nas 50 selfies mais perigosas do mundo. Mas era um blog pessoal dela, não era nada oficial, assim, sabe? E um amigo me mandou o link, eu passando aquelas fotos, e vendo aqueles russos doidos que penduram numa mão só em cima de edifício, caramba. Aí eu vi do nada a minha foto, falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu não me comparo com esse tipo de atitude. Porque não era a intenção, né? Não era a intenção. Eu gosto de altura, eu gosto do impacto da foto. E eu tenho bastante foto nesse estilo, assim, mas não é lá pra, vou tirar foto só pra ganhar like. Tanto que é muito raro eu postar essa foto. E essa foto acabou repercutindo muito porque essa blogueira colocou e eu acabei compartilhando. Aí fui entrevistado pelo Tribuna de Jundiaí, depois o G1 viu, e a SBT viu, a Record viu, e eu fui parar em um monte de lugar por causa dessa foto aí, vários anos seguidos, assim, sabe? E algumas teve uma emissora em específico, eles praticamente me crucificaram lá, eles editaram a matéria como se eu estivesse lá para ganhar like. E ficou ridículo. As pessoas me crucificaram na postagem deles, xingaram, criticaram, falaram um monte. Então foi uma situação bem desagradável, mas é o sensacionalismo, né? Não tem muito como escapar dele. Você chegou a fazer uma entrevista para eles? Cheguei. E aí eles pegaram e cortaram e distorceram. Isso, exatamente. E eles me entrevistaram de novo no ano seguinte. E eu falei, na matéria anterior aconteceu isso, isso, isso. Eu não quero participar desse tipo de coisa de novo. Se é uma matéria instrutiva, eu concordo. Se for para sensacionalismo e ficar me crucificando virtualmente, eu não preciso disso. Aí eles fizeram uma matéria bem melhor dessa vez, se posicionaram melhor. Eu fui entrevistado a segunda vez, por um canal de Jundiaí, acho que é TV Tech. Eles fizeram uma matéria tão boa e tão instrutiva para não disseminar essa coisa de forma negativa, né? Para instruir as pessoas que precisa ter um preparo psicológico, um preparo físico e também um preparo com equipamento, alguma coisa para estar nesse tipo de situação, né? Então foi uma matéria muito boa e nem era uma emissora assim, sabe? Nossa, que nem as outras, né? E eu achei a matéria espetacular. Falei, é isso. É conscientização das pessoas. Todo mundo quer ter acesso à natureza, todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer ir num lugar bonito que causa aquele impacto e quer estar lá, né? Então, por que não instruir as pessoas a fazer isso da melhor maneira possível e da mais segura, né? Isso é interessante de ser feito. Agora, ficar depredando, colocando negativo, crucificando as pessoas que fazem isso, que a menina foi no vulcão. Quantas pessoas não vão visitar vulcões no mundo? Não é o caminho, né? As entendeu? pessoas, os juízes, né? Os juízes da internet, sim, né? Que condena todo mundo, vai todo mundo pra forca ali, né? A gente tem essa necessidade de estar nesses ambientes, né? Na natureza, estando em contato com a adrenalina, e tem que ser consciente, tem que ser um acesso consciente, sempre. É importante, né, da gente fazer tudo com segurança, né? Pelo que você está trazendo, não existia um risco quando você tirou essa foto. Você não estava colocando sua vida em risco. Sempre existe um risco. Não, o risco, né? Sempre. Mas não era, você não estava me colocando em risco, né? Ou tava? A gente é bem arriscado porque assim não é um ambiente seguro. É uma ponte abandonada e não é feita manutenção nenhuma nela, né? Ela está realmente abandonada. Então não tem garantia de nada. Você vai fazer a sua própria segurança lá. Se aquela ponte for desabar, ela não vai cair um trecho. Teve uma que desabou no começo do ano, se eu não me engano, que é a maior delas. A gente chama ela de ponte-mãe. E ela é a única que não tem concreto nenhum, ela é inteirinha de ferragem. Como é a Serra do Mar, e é um vale que se estende até a praia, a maresia sobe. Então ela sofre uma ação, todas essas pontes elas sofrem a ação da maresia, do tempo, e uma ponte que eu, inclusive, tinha passado há pouco tempo por ela caiu uma seção inteira. Acho que devia caber quase 10 carros em cima dessa seção. Ela caiu inteirinha. Não tinha ninguém em cima, ninguém se machucou, mas ela simplesmente caiu do nada. Entendeu? Então, é um ambiente de risco e não recomendado, sem falar que é uma propriedade privada. Então, não é para ficar acessando, entendeu? Mas aí você foi lá para quê? Curiosidade, para conhecer? Qual é a intenção? Que nem eu falei, é uma trilha muito bonita. A Serra do Mar, ela é espetacular.
E ela não é muito visitada, ela não é explorada pelo turismo. Em partes é bom, porque a gente que acaba acessando lá, a gente gosta de ver esse ambiente cru, sem a influência do homem. A gente ama isso. São poucos lugares que a gente tem oportunidade de acessar dessa forma ainda, hoje em dia. Não é recomendado porque exige muito mais cuidado, muito mais cautela, muito mais experiência. Mas a gente gosta. E essa travessia ela vai de Paranapiacaba até Cubatão. E o caminho inteiro é muito bonito. Passa por cachoeiras. E essa mesclagem de ruínas da ponte com a natureza forma um cenário que não tem igual, sabe? Então as pessoas gostam de visitar, as pessoas gostam de estar por lá. Pela beleza mesmo, Pela beleza né? mesmo. Ai, que legal. Mas, Reba, mudando aí agora totalmente de assunto, né? Porque eu quero trazer um pouquinho de tudo aqui. Uhum. Você também faz desenhos, né? Sim, eu desenho desde pequeno. Nem sei te dizer quando eu comecei a gostar de desenhar, mas eu sempre gostei de desenhar. E desde sempre eu gostei muito de desenhar muito natureza. Hoje em dia, que eu desenho Você mais começou seres com a humanos. Comecei com natureza. Eu natureza. desenhava muito bicho, dinossauro. E eu gostava de fazer coisas que exigiam muito da minha paciência. Então eu pegava, fazia cenários de montanha e fazia árvore por árvore, folha por folha, e fazia várias folhas do caderno. Já tinha conexão ali, né? Já tinha. Gostava muito. Aí depois eu fui pegando gosto por desenhar pessoas. E eu gosto muito hoje de desenhar pessoas. Rosto, fazer realismo. O foco maior é realismo, né? E eu uso para fazer um complemento de renda também, né? Você pode mostrar um pouquinho desses desenhos pra Claro, vamos lá. gente? Como é que Gente, eu mostra fiquei pra câmera? impressionada. É só mostrar aqui pra. Olha isso. Não, assim, é que essa aí é uma foto mais de lado, né? Mas quando a gente pega Aham. um rosto aí, gente, eu fiquei fascinada por essas fotos. Olha isso, gente. Posso aproximar um pouquinho Com mais aqui, certeza. ó? Tem muita coisa, né? Tem mais algum que você queira mostrar aqui pra gente? Aquele do olho verde que você mostrou ali? Do olho verde das duas meninas? Isso é. Porque isso eu acho que eu deixei ali. É interessante, né? Porque. Não, não tem problema, não. Cadê o da Índia? Não é pra mostrar, então, né? Acho que foi Ah, olha esse daí. Esse daqui foi o que viralizou lá, que um monte de gente pegou e. várias pessoas tatuaram ele e vinham me contar e eu não tava Gente, sabendo. olha isso. Olha os detalhes, né? Nossa, sabe o que é legal? Porque cada desenho desse aqui, principalmente esse aqui, porque uma coisa é a foto realista, né? Que você tá na Aham. energia da pessoa e traz ela pro papel, mas esse aqui, por exemplo, ele tem toda uma simbologia, né? E uma energia, né? Então a gente vai ver aqui, ó, flores, a gente tem a bússola, né? Trazendo direcionamento, a gente tem um lobo também. Então, assim. Tem uma simbologia, quem tatuou isso aqui tem algo muito mais forte por trás, né? E você faz Aham. alguns desenhos assim que o pessoal começa a tatuar também? Às vezes eu posto lá e eu nem fico sabendo. Às vezes me avisam, às vezes a pessoa fala, viu, posso tatuar um desenho seu? Eu falei, claro, à vontade, eu nem cobro, nem, sabe, pode pegar. Mas muita gente vai. O que está na internet a gente acaba perdendo essa posse, né? O que está na internet é de todo mundo. Então você vai postar, você tem que ter consciência que alguém pode pegar ali e usar da forma que bem entender, entendeu? Então é isso. Estão compartilhando minha arte, tá tudo bem. Ah, eu acho que é uma forma até da gente homenagear, né? Sim, Tipo assim, eu, certeza. eu ficaria feliz se alguém pegasse uma arte minha, né? Porque eu acho que tatuagem é uma coisa muito pessoal, muito mais. Uma coisa é ela pegar e distribuir o desenho, outra coisa é ela pegar aquele desenho e colocar no próprio corpo, né? Sim, Isso aí eu acho que tem mais que isso, acho que tem até uma homenagem sim, ali, né? é um lance de conexão mesmo, né? É. As pessoas às vezes demoram muito tempo para escolher um desenho ideal para elas fazerem, para ficar a vida inteira nelas, né?
Eu vou fazer uma encomenda aqui, ó. Vou fazer um ping-pong, né? Não, desculpa, parceria do Herba com a Malu, ó, né? E assim, ó, Herba desenha e a Malu coloca na gente. A Malu tem várias tatuagens que ela fez aqui também, ó. Ó, tem várias, não é uma? Tem várias que a Malu fez, né? Então, tipo assim, de repente fazer uma encomenda aí, né? Trazer essa energia. Herba, assim, adorei de você estar trazendo, mas antes da gente terminar, queria saber, né, tem alguma dica para quem quer fazer ir para esse lugar, né, para fazer trilhas? Tem alguma coisa, alguma indicação? As pessoas que têm vontade de fazer esse tipo de atividade, é legal elas buscarem um preparo físico, um aconselhamento, mas o principal que a pessoa precisa ter é simplesmente a vontade de estar lá, de experienciar isso aí. Porque tem uma máxima que todo mundo acaba repetindo: o nosso corpo vai onde nossa mente quer chegar. Ela é verídica. Se a gente quer chegar num objetivo, a gente vai chegar nesse objetivo. Então, o preparo ele vai ser constante, a gente vai estar cada vez se preparando para fazer melhor. Não significa que, eu não estou preparado para esse tipo de atividade. Não, todo mundo começa. Então tem atividades de níveis mais leves, tem atividades mais pesadas. É Basta se informar. né? Que você falou assim, a Serra do Japi para mim é um dos piores. E eu tava pensando, nossa, mas esse é um dos mais tranquilos, né? Porque eu já tive lá, né? Então, é um ambiente bem leve, a Serra do Japi, mas ele é bastante nocivo, porque tem a presença de cobra pra caramba lá. E, por exemplo, a gente frequentou o Parque de Itatiaia, Parque Nacional de Itatiaia. Eu nunca vi uma cobra sequer lá. Eu já fui muitas vezes lá e faço muita travessia lá. Eu nunca vi uma cobra naquele parque. Porque é um ambiente mais cerrado, é um lugar mais alto. As cobras, elas preferem ambiente com maior umidade, com calor mais intenso. Então, a Serra do Japi é um prato cheio para elas, né? Ela tem muita água lá, tem muita vegetação. Então, esses ambientes de Mata Atlântica, a gente encontra muito mais serpentes. Nossa, o risco é maior. Nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu já estava frequentando lugar perigoso e não via. Mas eu tenho mais uma curiosidade antes da gente acabar aqui. Desses lugares que você foi, você falou de energia. Qual foi o mais desafiador para você? Acho que foi Himalaia mesmo. Porque acho que foram 9 dias de trajeto. E lá você tem não só o desafio do seu próprio preparo físico, você está enfrentando a altitude. Então, acima de 3.000 metros, a gente começa a entrar em colapso no nosso corpo. Então, a gente tem muita dor de cabeça, a gente tem muita náusea, a gente tem muita tontura, a gente literalmente passa mal, acaba tendo até diarreia, vomitando. Então, é um desafio constante de você com você mesmo. E a gente estava em 6 pessoas, mas cada um fez no seu ritmo, então a gente ficou realmente cada um por si. E se encontrava nas hospedagens. Então, é um desafio absurdo, sabe? E é um negócio que te ensina muita coisa. Depois que você volta de um trajeto desse, você não é a mesma pessoa e você não vai ter muita fraqueza que você tinha antes daquele desafio, você não vai ter mais. Você vai encarar de forma diferente os desafios da vida. Os probleminhas acabam sendo probleminhas. Você sabe que você consegue chegar, você não tem escolha, você vai ter que chegar no seu objetivo. Você vai parar ali e vai fazer o quê? Vai pegar uma carona, se alguém passar de moto com um burrinho, você não tem essa opção. Seus amigos vão estar te esperando na hospedagem, você tem que seguir. Quando a gente só tem a opção de seguir em frente, a gente vai seguir em frente. Entendeu? A gente é capaz de muito mais do que a gente pensa, sempre. E isso transforma a gente. E a montanha ensina muito disso pra gente, pra nossa alma, pro nosso espírito. Nossa, que lindo. Dá até vontade de sair aí fazendo... Quando é o próximo? Tô brincando. Mas assim, você trouxe o Himalaia, né? Lá tem a dificuldade que você falou do frio também, sim, mas tem a parte dos templos, né? Que é uma parte assim que... O budismo ele é muito forte, né? Na região asiática. Trabalha muito espiritual. Trabalha. Você vai acabar entrando de vilarejo em vilarejo e passando por templos. Então, eles te recebem muito bem. Então, você vai entrar lá, não tem como você não sentir a espiritualidade do lugar. Não tem como. É inexplicável. Você vai estar lá e as pessoas vão estar lá te recebendo como se você fosse a melhor pessoa do mundo. Você se sente celebridade. E você entra lá e você sente aquela paz, aí você tem o descanso, e aí você fica lá e às vezes você tem aquela... Nossa, eu podia ficar aqui, em vez de continuar andando que nem besta. Vou ficar nesse templo aqui. E é muito legal, porque a gente sai de um, a gente já sabe que vai encontrar outro mais pra frente. O tempo todo a gente vai entrando nesses ambientes.
E o mais diferente, assim, né? Esse foi o mais desafiador, o mais diferente, assim, que superou suas expectativas. Islândia. Você foi para a Fui Islândia? para a Islândia. A Islândia, ela não tem um montanhismo tão pesado. Você não vai ter nada que vai te exigir enfrentar mal de altitude. Você foi no vulcão lá? Fui em vulcões leves, não tinha nenhum vulcão que precisava escalar muita coisa, assim, mas cheguei aí. E é um ambiente muito inóspito, parece que você está em outro planeta, literalmente, assim. A energia do lugar é totalmente diferente do que você sente na Mata Atlântica que a gente tem aqui. Lá você quase não vê árvore, você quase não vê pessoas, você anda quilômetros sem ver pessoas. Não tem muita gente na Islândia. Muito frio também? A gente foi no verão, Ah. então a gente pegou frio em alguns momentos. Teve um dia que choveu bastante num dos trekkings lá e a gente passou bastante frio porque estava molhado, mas não passamos tanto frio que nem eu passei no Nepal, por exemplo. Nossa, legal. Interessante, né? Escolheram uma época certa para poder ir, né? O verão é o ideal, quando tem ambiente com neve, o ideal é ir no verão porque você vai ter mais acesso, né, aos lugares. Quando tá nevando, se for no inverno, você vai ter muitos lugares que vão estar inacessíveis, né? Ah, tem isso também? Tem. E essa região aqui do Chile, você já foi aqui? Nossa, é a minha preferida. Ah, é? Vale Nevado não, porque ali, né? Mas A região da Patagônia toda é o amor da minha vida. Ah, é? Nossa! Já fui para Islândia, Nepal, Tailândia, mas para mim o lugar mais incrível do mundo é a Patagônia. Seja Argentina ou Chile, para mim é o lugar mais completo. A natureza é muito rica, então você vai ter contato com muita vegetação, muitas espécies de animais. E também vai ter a neve, entendeu? Você vai ter tudo ali no ambiente. É um ambiente realmente muito rico. Mesmo no calor? Mesmo no calor. Não. E nessa, por exemplo, aqui na Patagônia, normalmente uma trilha lá é de quanto tempo? Lá tem de todo nível. Tem trilha para pessoa que só vai de carro para dar um passeio até a cachoeira e voltar, quanto tem trekkings de fazer vários dias, entendeu? Lá tem para todo gosto. E as trilhas fora do país, elas costumam ser muito mais estruturadas. Então você tem... Aqui é mais arriscado? Muito mais. Quem sobe uma montanha no Brasil, apesar dela não ter mais de 3 mil metros de altitude, por exemplo, o solo aqui, ele não é tratado. Quando você vai fazer trilha lá fora, as trilhas são abertas, são limpas, são cuidadas, então você vai simplesmente caminhar. Aqui não, aqui dependendo, a gente vai fazer alguma trilha na Serra da Mantiqueira, você vai se estrupiar, porque tem que subir pedra, subir árvore, e passa a mochila pro amigo, porque não dá para subir com a mochila, e desce, e se joga, e joga suas coisas para não descer com as coisas. Então é o tempo todo uma aventura. Lá não, lá você vai caminhar. O máximo que você vai ter é o desafio da altitude. Aí cada lugar vai ter o seu nível de... O mais desafiador que eu fui, por exemplo, foi o Peru. Foi o que eu mais passei mal com o mal de altitude. No Nepal quase não passei tanto mal. Mas no Peru, as 2 vezes que eu fui, eu passei bastante mal com mal de altitude. Eu acho que a pressão atmosférica lá deve ser um pouco maior, um pouco diferenciada. Ou talvez a energia do lugar seja diferente. Também, eu acredito mais nisso, né? Realmente, as 2 vezes que eu fui para o Peru, eu passei bastante mal. Mas foi desafiador mesmo. Foi desafiador. A cura foi maior. Foi, com certeza. Eu acho que assim, né, é muito legal disso, né? Cada trilha uma cura, ou várias curas, né? Uma experiência, mas assim, uma energia diferente. Assim, eu acho que é um misto, assim, né? De emoções, de energias, de tudo ali. A energia nesses lugares, ela sempre é muito forte. Muito, muito, muito forte. Porque é um contato não só com o ambiente, mas com as pessoas que estão ali, que têm a mesma dificuldade que você, às vezes. E às vezes você quer passar para tranquilizar as outras pessoas que você não está tendo dificuldade. Então você tenta simular que você está bem para tentar passar que a pessoa também fique bem. Então tá todo mundo Esse ali é o papel do guia. E mesmo quando a gente não está guiando, quando a gente acaba vivendo essa experiência de ser guia, a gente acaba trazendo um pouco até para o dia a dia da gente, né? E é muito legal isso. A gente acaba observando as pessoas, a gente acaba percebendo quando as pessoas estão com maior dificuldade. Coisa que quando a gente não está guiando e não tem que se preocupar muito com as outras pessoas, às vezes a gente não percebe. Então esse lance de estar melhorando cada vez mais, sendo um guia, está me ajudando muito a reparar mais nas pessoas, reparar mais a dificuldade das pessoas, sabe? Do momento que elas estão passando. E é muito interessante, sabe? Você ter esse despertar, assim, de... Nossa, muito legal isso, né? Assim, você está tendo um aprendizado que eu acho que é num lugar assim que é
mais elevado possível, em vários lugares elevados, mas assim, de maior elevação, que é dentro da natureza, né? Então que assim, por si só já tem uma cura muito grande ali, mas também ajudando essas pessoas a se encontrarem, né? Sim, é uma responsabilidade muito grande e a gente sempre se sente não fazendo o suficiente. É o que faz a gente acabar melhorando no dia a dia, né? Se a gente acha que a gente está o suficiente, a gente não busca melhorar. Se a gente está insatisfeito com o nosso desempenho, a gente vai buscar sempre fazer melhor. Tem uma autocobrança, então, Tem, né? sempre, é o tempo todo. Nossa, adorei, Herba, assim, muito legal. Nossa, gostei muito de todo esse conhecimento, porque assim, o canal aqui a gente fala muito do campo energético, né? E a gente vai muito pro lado de terapia e tal, mas tem outras terapias, né? Que não tá na lista das terapias, mas Sim. que são também que, nossa, promovem curas assim que são fundamentais. Eu acho que esse se encontrar, quantas pessoas não estão perdidas, né? Nossa, é a maioria. E aqui nem aquela frase a gente vê em bastante meme, né? Não é terapia, mas é terapêutico, né? Então Muita coisa é assim, né? Exatamente. Nossa, lindo, adorei. Vamos ver aí, ó, gente. Herbert, quer deixar aí suas redes sociais para o pessoal que tiver interesse, está fazendo uma trilha, tiver interesse em estar se encontrando através né, Sim, de uma claro. trilha, de uma viagem dessa, né? Meu Instagram pessoal é HERBA, né, _ Marcelo. @ Vou deixar aqui embaixo, melhor né? escrito. Vou estar deixando aqui embaixo para vocês. E é isso, nossa, adorei, gostei muito. Fiquei com muita vontade de fazer uma trilha agora. Eu acho que eu tô nessa vibe aí, querendo. Eu não digo que eu quero me encontrar, né? Isso aí eu não tô com mais assim de superar uns desafios, acho que de crescer também, da gente estar melhorando, acho que faz muito sentido. Com certeza. Eu vou desafiar você aí pra gente ir aqui na Serra do Japi. Eva, obrigada, gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. Nossa, foi muito bom de estar recebendo você aqui, de estar vendo um pouquinho, né, de como funciona o outro lado, de você estar trazendo todas essas experiências maravilhosas pra gente, essa conexão a sua com a arte também, que é linda. Nossa, cada desenho maravilhoso, fiquei impressionada também. Muito obrigado. E é isso que a gente nem chegou a falar de outras coisas, que a gente ia falar também do videogame e tal, mas isso aí, de repente a gente faz um parte 2 aí pra vocês. Obrigada, gratidão por ter você aqui com a gente, viu? Isso. Gente, obrigado para vocês que estiveram com a gente aqui. Até a próxima semana. Beijos, beijos. Não deixe de deixar o seu like e seguir o canal. Tchau.